Graça e paz, povo de Deus, sou Neto Revair e você está hoje no Vigilantes Drops. E hoje nós vamos responder a questão: a morte é o fim? Roda a vinheta. Uma pergunta que realmente não quer calar: a morte é o fim? Para alguns ramos de pensamento, realmente é o fim. De acordo com os ateus, por exemplo, e os materialistas, eles não creem na existência etérea, na existência do mundo espiritual, e pelo fato de que não pôde ser comprovado cientificamente com testes laboratoriais e tantos outros testes que exista a vida após a morte. Então eles seguem a máxima de que se eu não vejo, logo não existe. Então, para estes, a morte é sim o fim de tudo. Alguns ramos teológicos também pensam desta maneira, mas de uma forma um tanto mais aprimorada, podemos assim dizer. E esses ramos teológicos, eles se prendem na ideia da não existência da alma, da não existência do inferno e de que somos somente um fôlego de vida, um sopro de vida de Deus. E ao morrer, então, este sopro de vida torna de volta para Deus que o deu e o nosso corpo simplesmente é depositado na terra, ou seja, volta ao pó, conforme nos frisa ali o livro de Eclesiastes no capítulo 12 e também no versículo de número 7, né? Eles acreditam desta forma, porque eles dizem, embasado em Gênesis capítulo 9 e verso 4 e Levítico 17 do 10 ao 14, que a alma do ser humano é o seu sangue. Então eles se agarram piamente nestes textos de maneira literal. E aí acreditam que a alma não exista. Não de maneira etérea, de maneira espiritual. Mas o que é a alma? Quando Deus sopra nas narinas do homem, né, este fôlego de vida divino, tocando com a matéria, o barro, o pó da terra, cria um terceiro ente. Assim como todas as coisas na criação, você vai ver sempre três, a tricotomia de Deus. Então cria um terceiro ente. E que ente é este? A nossa alma. Nós somos dotados de corpo, de alma e de espírito. O corpo faz, no caso, a nossa relação com o mundo físico, com a matéria. Por causa disso, somos limitados. Não podemos, como super-heróis, voar. Não podemos atravessar a parede, né? Porque somos um corpo limitado a esta natureza. A alma é o corpo espiritual nosso. E nela se encontra as nossas emoções, o nosso eu, ou seja, a nossa personalidade. Nela também se encontra, né, nesse nosso corpo espiritual, as nossas características, né, as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Está tudo na alma, que é esse corpo espiritual que envolve o espírito, que é a essência divina, que é aquilo que nos liga ao mundo espiritual. É aquilo que nos liga à espiritualidade. É por isso que quando as pessoas meditam, quando as pessoas oram, elas de alguma forma se ligam com o mundo espiritual. Por quê? Porque elas possuem um espírito, né?
E na morte, então, conforme o que a Bíblia nos diz, o que nós cremos que ocorre? O espírito volta a Deus que o deu, conforme nos frisa o capítulo 12 de Eclesiastes. O corpo vai ao pó, ou seja, ele é sepultado. E a alma para uma das duas eternidades. Ou para o céu, ou para o inferno. E aí vem-nos uma seguinte pergunta. E essas perguntas, quem sabe, pode aparecer até mesmo nos comentários aqui. Tá, muito que bem. Mas o que ocorre no momento do arrebatamento da igreja, então? O texto é claro nos dizendo que os mortos ressuscitarão primeiro. O que vai acontecer neste momento é simplesmente a união de todas essas três partes. Só que agora o que Deus vai fazer neste milagre tremendo e magnífico? O corpo catavélico, destruído, recebe uma regeneração completa, ou seja, possuiremos um corpo de glória. Esta alma que já está sentindo o gozo celeste da salvação se une a este corpo. Fôlego de vida torna a ele. E aí o texto nos diz que eles subirão primeiro aos céus. E depois nós, que estamos vivos, teremos o mesmo milagre ocorrido, o nosso corpo transformado, e vamos subir em direção aos céus, em direção ao Senhor. E com o perdido, com aquele que acredita piamente que Deus não existe, com aquele que acredita que Bíblia é bobagem, com aquele que acredita no seu próprio eu, que diz que é Deus que me julga e ninguém mais, o que ocorre com ele? A Bíblia é clara. Profetizado por Jeremias, profetizado por Isaías, profetizado por Ezequiel. Se o justo andar no seu caminho justo e no fim da vida ele acabar pecando, todas as coisas que ele fez de justiça, ele perdeu. Ou seja, ele foi embora deste mundo sem ser salvo. E o ímpio, se ele viveu a vida toda fazendo coisa errada, fazendo pecado, cometendo erro, se converteu, aceitou ao Senhor Jesus como seu Salvador. Eu não estou aqui falando sobre aderir placas de igreja, eu estou falando em aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Ele está salvo. Mas e se essa mesma pessoa não crente não aceitou o Senhor Jesus, não quis saber de Jesus, o que ocorre com ela? Esta mesma desmembração da tricotomia. O corpo vai para a campa fria, vai para o sepulcro, o fôlego de vida, o espírito, torna a Deus que o deu, e a alma vai para o lugar de tormento, o inferno. Ah, pregador, mas o inferno não existe. É justamente isso que o diabo quer que você acredite. É por isso que tantos teólogos nos nossos dias estão apagando aos poucos a doutrina de céu, a doutrina de inferno, a doutrina de pecado. E estão dizendo que o pecado humano, quando chegar naquele dia, Deus vai fazer assim na tua cabecinha, assim, ó, e dizer, tá tudo bem, eu te entendo, pode entrar. A Bíblia não nos mostra isso, queridos. E você pode até mesmo pensar, e se tiver tudo errado? E se não for essa interpretação que a gente dá? Porque a Bíblia é um livro muito complexo, cada um dá a sua interpretação. Não, não existe esse negócio de cada um dar a sua interpretação. Existem textos na Bíblia que são literais, claros, nítidos. É assim e é assim. Nós podemos, para massagear o nosso ego e esconder o nosso pecado, riscar algumas partes e dizer
isso daqui foi só para aquele tempo, isso daqui foi só para aquele povo, isso daqui foi só para aquela outra gente, e não pegarmos nada para nós, para os nossos dias. Mas a Bíblia é um livro de verdades. E aqui eu deixo uma pergunta antes de finalizar esse vídeo. Se a tua vida terminar hoje, para onde você irá? E desculpa esse vídeo ser tão sério, mas eu preciso fazer com que você pare e pense. Se a tua vida findar hoje, o que será de você? Graça e paz. Estamos aqui correndo para, no caso, deixar os nossos vídeos em dia. Peço perdão para todos vocês, nossos inscritos. Sábado passado, no caso, nós não conseguimos lançar o nosso vídeo no ar, né? Tivemos um probleminha. Na terça-feira, outro problema também com o nosso editor de vídeo. Mas hoje queremos ver se, graças a Deus, nós conseguimos, né, manter a nossa agenda conforme nós nos propomos no vídeo de comemoração aos 103 inscritos. E você divulgue os nossos vídeos, convide os teus amigos a assistir-nos, envie a eles, né, nem que seja um trechinho do vídeo, e diz: dá uma olhada nesse vídeo aqui, vê o que tu acha, né? Vamos chegar, se Deus quiser, até o fim de fevereiro, ou até antes. Vocês podem me surpreender. Até antes, podemos chegar aos 200 inscritos e dobrarmos ou triplicarmos a meta para o mês de março. Deus abençoe a todos vocês. Graça e paz.